Salve, salve galera! Começa mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil, dessa vez pós-GP da França, um histórico GP da França em Le Mans. Eu, Carlos Costa, na companhia de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, e Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade também dos canais ESPN. Felipe, seja bem-vindo, o programa hoje promete, hein? Promete, vamos nessa. Fausto, que corrida tivemos lá na França. Hoje o bate-papo vai render, noticiário quente também com relação a Jorge Martin, mas vamos por partes. Seja bem-vindo, Fausto. É isso aí, bonjour, Carlos Costa, bonjour, Felipe Mota, burp, salve, rapaziada, ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil, com a Motorsport Brasil, pra agenda cheia, e que agenda, né? Agenda encantadora, se eu soubesse falar francês, seria algo assim, encantadora. Vamos lá, largou, Fausto Macieira começou a inspirar, mas olha, a inspiração decorre também do que vimos na França esse fim de semana. Que vitória de Johan Zarco, hein, Felipe? Foi demais, foi lindo. Eu acho difícil a gente ter... Difícil não, a gente terá, porque o esporte é maravilhoso, que a cada semana tem alguma imagem, alguma situação, assim, retumbante, emocionante. Mas ontem, quando eu comecei a assistir, eu precisei rever a corrida. Eu vi a corrida, eu falei, deixa eu rever, porque das 26 voltas, eu acho que o primeiro replay que conseguiram dar foi na volta 21. Volta 20, não dava replay. Não dava tempo de ter replay. E aí uma hora colocaram replay e perderam parte importante. A queda de, não me lembro de, acho que do Alex Marques. Quando o Max cai, não sei se é a primeira ou assim, acho que é a primeira. Volta lá, tira o replay, entendeu? Acho que alguém falou, eu falei pra não pôr o replay. Cara, foi muito bonito. É assim, o esporte tem umas coisas que são maravilhosas, né? Porque se a corrida fosse maluca do jeito que foi, ela seria maluca e a gente tinha achado ela maluca e fantástica do jeito que foi e estaria aqui celebrando. Mas por ganhar um cara que é francês em Le Mans, muda tudo. Porque assim, se ganhasse um italiano, ganhasse um espanhol, alguém fora do radar, o Fermin Aldeguer, que foi bem, ganhou. E essa é uma história linda. Talvez ele chorasse também, mostrasse o pai, a gente estaria emocionado. Mas não ia tocar Marselhesa e a gente ia chorar junto. E eu acho que esse é o impacto da Marselhesa, cara. A Marselhesa, ela é um hino diferente. Ela é considerado o hino mais bonito, a história de toda, a origem como um canto de guerra dos soldados, marchemos, marchemos e tal. E você ouviu o som ambiente, as bandeiras da França. Cara, não tem como. Afinal, Brasil e França na Copa de 98, os brasileiros ficaram impressionados quando os jogadores franceses, um abraçado ao outro ali, eles ficavam posicionados em fila, né, abraçado pelo ombro. Cara, ontem eu me emocionei de lágrimas, assim, de falar, e é muito bonito, o Zarco começa cantando, uma hora ele para, ele não chega a chorar copiosamente, mas você percebe que quando ele para de cantar, é porque ele estava se concentrando para se controlar. Aquilo é muito bonito, cara, o que um cara passa para fazer aquilo. Eu acho que ontem a gente viu uma ode ao talento, não dele só. Qualquer piloto que completou a corrida de ontem, uau, que trabalho. A corrida de ontem foi casca de você forcar, de você pertencer a ela às 26 voltas. Foi maravilhosa. Que oportunidade a gente tem hoje de falar dessa corrida aqui. Sem dúvida. Fausto, o Felipe deixa aqui como a sequência do papo elementos da corrida, né? A dificuldade pela chuva, a questão do início da prova, regras e tudo mais, mas a gente pode falar de Bagnaia, de Marc Marques, não tem como não destacar o Zarco nesse começo de programa. GP 150, segunda vitória do Zarco na MotoGP, né? Ele que venceu de Pramac Ducati, agora vencendo com a LCR, primeira vitória da LCR desde 2023. Foi realmente espetacular e a cena dos pais dele também ali embaixo do pódio foi... Não tem como definir, né, Fausto? Pois é a MotoGP se superando a cada grande prêmio, né? Porque na corrida passada a gente teve a primeira vitória do Alex Marques em casa também. E foi incrível, fantástico, extraordinário, insuperável, superável, né? Que essa vitória foi absolutamente antológica. Há 71 anos um francês não vencia na França na categoria principal, a 500 então. E, e foi obtido de forma, assim, espetacular, né? Porque o Zarco, ele é de Cannes, ele é da Riviera Francesa. Eu conheço Cannes, já fui em Cannes, mas não a cidade, no Camburon, mas ele não está acostumado com esse tipo de situação. Porém, ele tinha certeza que ia chover. Ele tinha certeza porque ele conhece a região chove bastante. E ele teve o apoio da equipe do Lúcio Sequinello, que falou,
vai de pneu de chuva. Ele já tinha saído de pneu slick, como todo mundo saiu naquela primeira volta de apresentação, que foi abortada e tal, parou, trocou. Aí teve a segunda volta de apresentação, e aí ele falou, pô, vai chover e eu vou ficar. E ele ficou, mas ele não ficou sozinho, ele ficou com mais 8, né? Ficaram ali no grid, e os outros entraram, e foi aquele caos, e entraram e erraram, né? O Mark Marques falou assim, foi meu único erro ontem. E foi um erro que ele levou todo mundo, ele, o irmão, daí foi todo mundo, os caras vão também. E o Zarco ficou lá, mas não foi fácil, porque quando relargou e tal, e eles tiveram que cumprir dupla volta longa, e ele não. Aliás, que regra, né, o Felipe, o Carlos? Pô, os caras fizeram a regra na hora certa, porque a regra É. veio depois do Grande Prêmio da América. A regra é muito recente, né? E foi, assim, depois daquela indefinição inicial de cumpre, não cumpre, o que que vai fazer? Porque o erro da direção de prova foi que eles entraram na garagem e já trocaram de moto achando que iam sair direto, mas não tinha como, que já tinham mais de 10, então o procedimento era voltar para as posições originais e cumprir dupla volta longa, o que aconteceu com a maioria do grid, né? 9 ficaram, né, apostaram na chuva voltar, porém foi como o Mark Marques falou, cara, se a chuva tivesse voltado em 2, 3 voltas, porra, eu entenderia a sua vitória. Só que a chuva voltou 6 voltas depois, então o pneu tava frito, né? Pneu Sim. de pista molhada no seco, fritou, mas o Zarco controla ele. Aí o Zarco falou assim, porra, a minha preocupação é o seguinte, o Jack Miller estava na minha frente, estava, porra, especificamente estava muito bem, estava com período de chuva e estava muito bem e conhece esse tipo de situação como ninguém, né? Domina esse tipo de situação como ninguém. Porém, o Jack Miller, pum, foi um dos 300 cadentes que eu nem contei ainda a quantidade de tombos, mas foi imensa. E aí o Zaco falou assim, agora c'est moi, c'est moi. Aí meteu a mão e o Quartararo caiu também, teve aquele descontrole, porque a, a pressão por um resultado estava em cima de quem? Do Quartararo, e não do Zarco, né? A Yamaha estava num momento melhor, o Quartararo vinha de um pódio retumbante, corria em casa, então o apoio da torcida, a prioridade da torcida, o que esperava era a vitória do pódio, pelo menos, do Quartararo. Porém, o Quartararo se descontrolou, foi pro chão, depois ficou mais descontrolado ainda, foi punido, né? Vai punido ridiculamente, né? Vai pagar 2.000 euros e vai perder os 5 minutos primeiros do treino livre na Inglaterra. E aí o Zarco foi pra galera, bicho, a Lesanfan, foi demais, deu backflip, chorou, o pai dele chorou, a mãe dele chorou, Yvon Zarco e o Johan Zarco, a vida ama vocês, que foi um presente da vida, né? Um presente pela vida fora, vão levar até o final da trajetória deles, do Yvon, da mãe, do Zarco, vai levar até o final essa vitória que está sendo comemorada até agora lá, né, no camping, na cidade, que o prefeito falou, ó, se fizer muita confusão aqui, a gente vai acabar com esse grande prêmio. Não vai acabar nunca, agora que vai dobrar a quantidade de gente, mais de 311 mil pessoas, né, mais de 120 mil pessoas ontem, no domingo, cantando a Les Enfants de la Patrie, foi insuperável até o próximo GP. O Fausto tocou num ponto que é uma coisa que eu queria falar. Eu não teria falado, ainda bem que ele tocou, essa coisa do presente da vida. Eu acredito muito nessas coisas. Não gosto de falar de sorte, embora haja, mas assim, o que o Zarco fez ontem, talento puro, tanto na percepção de chuva, O que ele meteu de tempo do Mark Marques? quando o Marques volta com a pista, com a moto de chuva, né, com o pneu de chuva e tudo mais, tava 8-9. Aí vai para 20, cara. Assim, é uma goleada, ele transformou todo mundo em bicicleta. Então, assim, Então, eu já queria falar isso no começo do comentário para ninguém ter a percepção de que eu vou enveredar para uma área de sorte, sim. Mas o que acontece, a catarse que se apresentou em Le Mans ontem, são aqueles momentos que não tem... Aí é a fé ou a crença de cada um. Você pode atribuir a Deus, você pode atribuir ao alinhamento planetário. Não tem como um dia de ontem ter uma percepção só esportiva. Não tem. E é o que eu acho que o Fausto toca. O Zarco ontem tem que sair com a sensação de uma bênção. Assim, de novo, eu não estou querendo enveredar pela questão, embora eu acredite, mas eu não quero que o público que eventualmente não acredite fale, pô, o cara tá pregando, não é isso? É isso, de achar que olha, ontem o alinhamento do Zarco era Vênus com Marte com Júpiter na casa 5, porque não tem, podia ter acontecido uma corrida assim na Espanha, que seria bonita, mas não seria a casa dele. É uma coisa que se a gente olhando se emociona por falar, cara, eu tô vendo um negócio que não é normal. Imagina ele ali no pódio, olhando para baixo, não tem como o cara falar
voltar para casa e falar obrigado para alguém. Obrigado, Senhor, obrigado, Júpiter, obrigado, Isaac Newton, seja quem São for. Pedro. Obrigado, Cida, né? Obrigado, Vida. é um presente da vida e eu acho que isso, para quem não viveu, para gente que viu, é acreditar que se a gente faz o nosso, de vez em quando alguém faz um roteirinho legal pra gente minimamente se emocionar. Cara, foi muito bonito, é um presente da vida. Esse rapaz, o Zarco, tem que carregar isso com uma bênção, com uma gratidão, porque talento ele teve, mas esse alinhamento, milhões e milhões vivem uma vida e não vivem um momento como esse. E muito legal, né, ver a reação do resto do paddock ali da MotoGP, a vitória dos Arcos, os pilotos indo cumprimentar ele ainda na pista, né? Toda a emoção ali na cerimônia de pódio. O Zarco já veteraníssimo, né? O único bicampeão da Moto2, segunda vitória em 150 GPs na classe rainha. E, assim, muito também justo que tenha sido ele o cara a vencer com a Honda nessa draga que vive a Honda, né? A gente vai falar da situação das marcas e tudo mais, mas o piloto de uma equipe satélite também, que quem sabe pode ser alçado à equipe de fábrica. E aí o Fausto trouxe alguns elementos, acho que vale a gente já entrar neles. Primeiro, a questão do desgaste de pneu no começo da corrida, o Zarco e os outros que ficaram devem ter sofrido bastante com isso, né? Não à toa a tração ali em reta era algo que estava desafiando bastante os pilotos na parte final da corrida. E a questão da regra, né? Que inclusive naquele bate-papo pré-pódio foi destaque na conversa entre o Mark e o Fermin Aldiger, além do próprio Zarco, né, Fausto? Pois é, o pódio com o Aldeguer de 20 anos e o Zarco de 34 e o Marques de 32, né? Pô, foi incrível, fantástico, extraordinária. E a regra foi muito bem aplicada. O Zarco, o Marini falou isso também. O Marini falou assim: ontem eu errei tudo que podia errar. Teve uma hora, cara, a coisa foi tão doida que teve uma hora que o Lucas Savadori estava em terceiro. Pô, Miguel Oliveira do pódio, infelizmente isso acabou não se confirmando, mas a vitória do Zarco foi fora de questão. Um ponto fora da curva, como disse o Felipe, às vezes a vida oferece e ela toma. Ontem ela ofereceu ao Zarco, né, que foi ao pódio, e a regra foi aplicada, pô, menos de um mês depois de sair, e foi uma regra muito bem feita, né, porque a corrida, quando começou, ficou aquela caos, confusão, aí, Hamilton, quem vai ganhar? Não tem como saber quem vai ganhar, não tinha como saber, e o próprio Zarco não sabia, mas o resultado é um resultado que brinda o melhor do esporte, qualquer esporte, né? Um resultado tão inesperado como esse de ontem, e da maneira que foi, e onde foi, quando foi, insuperável. Vamos ver o que vai acontecer na Inglaterra, pô, tende a chover, né? E o Zarco falou na quinta-feira, ele falou assim: eu sonhei que ia chover e eu sonhei que eu estaria no pódio. Ele falou isso. Só que ele não só sonhou, né? Como falou o Felipe, não é crença, é trabalho pesado, confiança, autoconfiança, com determinação e muita competência, né? Porque vários pilotos ficaram pelo caminho, né? O Marques, ele falou: depois eu tava 8 segundos, aí eu, pô, apertei, ele apertou, ele começou a chegar. Aí o Zarco apertou também. Eu falei: pô, bicho. Ainda mais depois que o Alex caiu 2 vezes, e o Alex falou que tava se sentindo confiante, e pum. Aí levantou, tava se sentindo confiante. Quando ele levantou em sexto, né? Levantou em sexto, pum, caiu de novo. E aí o Marcos falou: 20 pontinhos, né? O meu irmão fez 0, o Bagnaia, coitado, né? Se a vida oferece, ela tomou do Bagnaia ontem, foi a vida que tomou dele, né? Que ele tava de pneu de chuva. Quem era o favorito? Bagnaia! Era pista banhada e o Bagnaia é favorito, porque com pneu de chuva. Porém, o Bastianini, porque achei que era o Binder, mas era o Bastianini, ele, pum, deu um porrão nele que ainda porrou no Mir e porrou no Zarco, que detonou a botoeira dos botões dele. Então, foi uma corrida muito sofrida, muito complicada para todos os pilotos, mas foi majestosa, né? A realeza francesa reinando em casa, né? Claro que por tempo determinado e dentro do esporte, que só o esporte nos oferece essas situações sem roteiro. Você vai ver um filme, você já sabe o roteiro, né? Você vai assistir um programa, você já sabe o roteiro. Um evento, né? O Felipe sabe muito bem, um evento não tem roteiro. E esse é um dos encantos das competições de qualquer esporte. É isso. E o Felipe falava de replay no começo, depois de um tempão da corrida que vem à tona que o Zarco teve que desviar ali daquele caos e foi parcialmente coletado. Além de tudo, a ironia do destino, né? A Ducati estava para passar o recorde de vitórias seguidas da Honda, uma Honda satélite, mas a Honda acaba interrompendo a sequência da Ducati, Felipe. O Fausto falou de outros personagens, Fermin Aldeguer muito bem, né? A gente fala da confiança no final da corrida. As duas corridas. Exatamente, foi muito bem na sprint também. E, pô, Nakagami sexto, Lourenço Savadori
nono com a Aprilia. É Foi realmente, terceiro uma hora. pô, foi uma corrida daquelas, cara, não tem assim muito o que falar. Não tem o que falar, não tem o que falar. Eu queria puxar pra gente trazer um personagem que já que o Fausto falou, que é o Banhaia. Porque assim, é verdade, a vida oferece, a vida toma. O Banhaia sai de novo como um grande derrotado do fim de semana, mas o primeiro episódio, o acidente dele na largada ali, responsabilidade zero dele, zero. Tudo bem, a gente pode falar que a responsabilidade dele é largar no meio da bagaceira, né? Isso é uma responsabilidade dele. Quanto mais ali você tá no bagaço, maior a sua chance de. Mas era uma coisa que podia se apresentar bem para ele, talvez ser ali um up no campeonato, e acaba ali no começo de um jeito que a gente olha, e por conta do resto do campeonato, não tem como não trazer uma percepção de decepção, e repito, nessa culpa zero. Foi passageiro do caos Mas ali. é o combo do fim de É semana. o combo do fim de semana, é o combo do ano, de certa forma. O que eu lamento é isso, de não saber o que seria. Não tô nem dizendo, vai ganhar. Sim. Mas não saber o que seria se fosse ele. A corrida da história bonita, ok, não ia tocar a Marselhesa ali no pódio, mas ele ali como grande vencedor e tal. Não sabemos. E por não saber, o que a gente sabe? Que tá devendo em um campeonato que, assim, matematicamente nem foi pro espaço. A diferença nem é um absurdo. Mas com base na performance que a gente tá vendo, quem acredita? Eu não acredito. Então, assim, um ano bem decepcionante no geral. Repito, no domingo, sem grande participação dele, muito pelo contrário. Mas sexto no grid, né? Frente à segunda posição de grid do Mark Marques, o próprio Alex terceiro, né? Grande pole do Quartararo, a gente pode falar na sequência do quali. De novo, né? A Yamaha tendo sinais positivos aí. O Zarco, curiosamente, foi 11º no grid, mas enfim, com o caos todo desenrolado lá em Le Mans, acabou vencendo por mérito. É importante, uma vez mais. Foi pro Q1, né? Ficou na repescagem, o Zarco. Mas, Fausto, até o Felipe trouxe a situação do Banhaia, eu queria a sua análise do campeonato. A gente tem agora Mark com 171, Alex Marques 149 pontos, Pecco Banhaia 120, na sequência fechando o top 5 ali, Morbidelli 85, Di Giannantonio 74, e olha quem aparece em sexto lugar agora, Johan Zarco 72 pontos, à frente do Fábio Quartararo 56. Mas Banhaia realmente acaba pagando o pato, né? Um fim de semana em que o Mark acaba saindo muito no lucro do ponto de vista do campeonato, e o Alex nadou e morreu na praia no final do GP da França. Fausto. Pois é, assim, antes de falar disso, só que o Zarco abriu, como o Felipe falou, mais de 20 segundos. E ele falou assim, aí na volta final, eu falei, vou acenar, vou dar um lalá pra galera. Ele deu um lalá, tanto que a diferença caiu de 20, mas a diferença estava em 22. Né? Ele fechou as três últimas curvas, dando o teloguinho pra galera, foi demais. O Banhaia, por circunstâncias que ajudaram o Zarco e o prejudicaram, saiu com 9 pontos, né? Porque ele fez segundo na corrida sprint, na vitória do Marques, mas a distância é abissal, 50 pontos. É muito difícil ele recuperar, e pior do que isso, não é nem a distância em si, porque ele recuperou mais de 80 do Quartararo, né, em 2022, mas o pior é a força mental, que está fragilizada, né, a força mental do Banhaia está fragilizada, ele sonha com a moto do ano passado, o Alex Marques na coletiva falou, deu uma aula de como se comporta a moto 2024, porque ele tinha a 2023 e pegou 2024, coisa que não aconteceu com o Marques. Então o Marques, tá nem aí, porque ele não tem esse parâmetro, né? Ele saiu da 23 para 25, que é muito melhor que a 23, porém não é melhor que a 24. E o Alex Marques falou isso na coletiva, falou assim, a moto, desde o primeiro teste em Barcelona, eu falei, que beleza de moto, eu quero frear lá dentro, ela freia, eu quero acelerar na saída, ela sai, ela faz tudo que eu quero, você sente confiante na moto, coisa que o Banhaia não se sente na GP25, e o Marques não tem esse parâmetro, ele pula, ele inclusive está acostumado a andar com moto ruim há tempos, né? Há tempos. Então, a situação está virando cada vez mais pró Mark Marques. Ele falou assim, eu me contive. Ele falou assim, para eu buscar o Zarco, eu teria de arriscar muito. Já tinha andado 3 motos, já tinha feito 2 trocas, tomou dupla volta. Eu falei, vou segurar aqui, que os meus adversários ficaram pelo caminho. Então,
essa vantagem, vamos ver como é que vai ser no próximo GP, mas hoje a vantagem, a impressão que a gente tem é que o Max está a caminho do 9º título mundial. E é isso que eu acho que ele está pensando em fazer e já viu que as bobagens que poderia cometer, já cometeu. Então, ele vai ficar um pouco mais contido, que foi o que ele falou. Meu único erro foi ter entrado no box para trocar de moto. E foi um erro grande. Eu acho que deu pra gente ver nitidamente que ele, eu ia falar tirou o pé, mas não, tirou a mão, né? Ele tirou a mão ali quando se configurou Zarco lá na frente, Pecco fora da corrida e o Alex, mesmo o Alex em terceiro, ele estava lá administrando, quando cai a primeira, e a vantagem era tão boa que ele volta em sexto, né? Ele levanta, sobe, pega a moto e volta em sexto. O que não seria um resultado horroroso pro Alex, se ele se mantivesse ali em sexto. Sim. E aí quando ele cai e sai dos pontos, aí a coisa, assim, foi muito interessante ver o Mark versão vovó, né? A versão assim, quer saber? Eu vou aqui na manha, porque se ele caísse seria ridículo. Quer dizer, ridículo não porque era difícil, mas assim, ele forçar para cair seria Com os outros dois zerando, né? Exato, não. E ele sai com 22 pontos, então a gente tem aí uma vantagem matemática, que por enquanto, de performance, o Alex está fazendo um ótimo campeonato. Mas no mano a mano, o campeonato é do Mark de performance, mas de matemática não era, por causa das quedas, as duas quedas principais. Então, foi muito importante ele somar esses pontos, e agora é ver como vai ser a próxima etapa e como ele vai lidar com isso de, olha, não preciso ganhar todas. Legal ganhar todas, ele quer ganhar todas, ele quer fazer recorde, ele quer pulverizar todo mundo, ele quer falar, ó, só não estava ganhando antes porque eu estava machucado ou não estava com moto boa. Mas também não precisa ser o tempo inteiro. E eu acho que agora a gente tem um campeonato muito claro entre os três. A gente já falou do Bagnaia como o cara abaixo, o Alex com o seu pior fim de semana, estava muito regular e imagino que na próxima já volte ali. Mas a gente sabe que se ele tiver que tirar a vantagem matemática sem o Mark cair, é muito difícil. E aí é ver como o Mark vai administrar uma vantagem que se apresenta para ele. Vamos ver como que o tempo se apresenta em Silverstone, previsão até para assim, essa tônica da Ducati um pouco contra as cordas. A gente pode falar das outras marcas da sequência. Fausto, pediu a palavra, manda bala. Não, primeiro, eu queria ter uma vovó dessa. O vovó Marques é bom demais. E depois, eu lembrei dessa situação do Marques pensar no campeonato, o Zarco não é adversário para ele no campeonato, e lembrou do Grande Prêmio da Holanda de 2016, primeira vitória do Jack Miller, que fez Chua e tal, que o Mark Marques andou, perseguiu o Paraná, falou: o cara não vai ganhar esse campeonato nunca, vou deixar ele ganhar. Então, vou deixar, não. Vou garantir os pontos da segunda colocação e, pô, eu vou sumir, porque é um ponto fora da curva, como foi ontem o Zarco. Então, acho que também pesou, como o Felipe disse, pensar no campeonato, e ele deve também ter pensado nas 3 vitórias do Bagnaia, né? Das 3 vitórias do Jorge Martin e as 11 do Bagnaia. Isso é recente, né? Não é 2016. E o título foi para o Jorge Martin. Então, ele tá pensando, tá aprendendo, e nunca é tarde para se aprender. Aliás, não só de moto, a pé também. A gente vai falar do Jorge Martin na sequência, uma vez mais ausente aí num GP da classe rainha, mas a gente tem um resultado interessante, Felipe. Honda vencendo, 2 Ducatis no pódio, uma delas Gresini, né? E aí na sequência temos 2 KTMs com o Pedro Acosta e o Maverick Vinales, corrida boa do Acosta, apesar do Aldegger ter passado ele no final, né? E Nakagami com a Honda, seguido de Raul Fernandes, Trackhouse Aprilia, Fábio Di Gianantonio VR46 Ducati, o Salvador que a gente já citou substituindo o Martin de Aprilia, e o Ogura fechando o top 10 também com a Trackhouse. E aí na sequência a gente tem Luca Marini e Alex Sims, mas pole position do Fábio Quartararo, um grande bololô de marcas, pilotos que pra gente, enquanto fã e jornalista, é ótimo, né? Sem dúvida, o resultado não conta a história da Yamaha no fim de semana, né? Você passa aí a lista, a gente vê. Que Quartararo acabou pagando pato. Ele pagou pato, mas assim, eu acho que está muito claro que a recente performance dele, com pódio, com pole anterior a essa na França, não era ilusória. Temos uma moto, temos um casamento ali. O Quartararo é um animal, né? A gente sabe disso. Pole no seco. A pole dele foi no seco. É isso. Que é assim. Sintomático que a moto melhorou. É normal, é o normal. Por mais que chova em algumas corridas, a tendência é mais de corridas no seco e treinos no seco do que no molhado. Então, assim, é importante essa referência e a repetição de pistas diferentes. Então, o Quartararo / Yamaha voltam a ser um player
na ponta do campeonato, que pela configuração matemática não se transformam num candidato ao título. Mas vai ser interessante se a gente fizer uma linha do tempo, tipo a linha do Equador aqui, mas voltando 2 corridas para trás, falar de agora em diante, olha lá o mapa, ali é o mapa do Fausto. A linha do Equador vai chegar no Trópico de Capricórnio. É isso. A gente tem ali, ó, para quem não tá vendo com imagem, tá vendo só ouvindo através dos agregadores, o mapa mundi atrás do Fausto Macieira. A linha do Equador, vamos fazer a linha do Equador invisível aqui de agora em diante, para ver no fim do ano em que posição o Quartararo ficaria no Mundial. Vamos ver. Ainda não acho que ele e a Yamaha vão andar sempre na frente, fazer sempre pole, mas se você falar assim, qual a odd dele andar perto do pódio e qual a odd dele andar em top 12, eu acho que ele anda mais vezes perto do pódio do que mais vezes em top 12. Assim, 12... E vai ser um duelo bom, né? Da Zarco versus Quartararo. Sim. Duelo francês, duelo de Yamaha e Honda. Exato. Então eu acho que, embora seja um sabor muito amargo para Quartararo e para Yamaha, pelo que poderia ser o fim de semana, e para o Quartararo, ao ver a festa na França e pensar podia ser minha, ele deve ter saído muito cabreiro, é um saldo com coisas boas para se escorar. Porque nada é mais importante do que ter tempo de volta e moto boa. Porque tudo o resto é condicional, assim, choveu, virou o caos. Isso é corrida do Mario Bros, do Mario Kart. Vai acontecer a cada 3 vezes, a cada 5 anos vai acontecer uma corrida como essa. Você largar na pole, ou largar no top 3, ou andar no top 5, é domingo sim, domingo não. Domingo sim, domingo não. É isso que você precisa. Qual que é o arroz e feijão? É ter uma moto para andar. E as últimas 3 etapas sugerem o Quartararo andando como protagonista. E a progressão daqui pra frente também, né? Porque é aquela coisa, o próprio Quartararo falou, né? A Yamaha não pode esperar até 2027 para ser competitivo. O mesmo vale pra Honda. A gente brincou com a questão de Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer. Você vê uma linha de evolução na Yamaha. A Honda um pouco menor a evolução, mas acaba a sorte acaba sorrindo. Vamos ver o que impacta esse resultado para ele. Exatamente. E aí a KTM, por que não? O Maverick Viñales vem bem já algumas etapas, o Pedro Acosta surgindo. Quem tá para trás de maneira um pouco mais consistente, apesar do bom resultado do Savadori, é a Aprilia, né? KTM e a Aprilia aí também um pouco de lado nesse momento, mas em situações diferentes da seguinte perspectiva. A crise generalizada é da KTM, mas a Aprilia agora parece que vai ter uma outra dor de cabeça, a gente fala disso na sequência. Mas se você quiser arrematar sobre as marcas, Fausto, fica à vontade. A KTM está em crise. A KTM está fechada desde o dia 1º de maio e vai abrir só no final de julho, né? A KTM está lutando para respirar. Então, não tem como desenvolver a moto. O Acosta perdeu essa 3ª posição porque ele estava com pneu médio de chuva, enquanto os pilotos que foram bem, inclusive o Zarco, estavam com pneu macio de chuva. E se o Zarco falou que passava de 6ª na reta oposta, que é a principal reta, temperando, porque o pneu ficava derrapando. E o Acosta tinha mais dificuldade ainda, que estava com o pneu mais duro. Porém, eu acho que a grande decepção da temporada é a Aprilia por tudo que se esperava dela. A gente tem a Ducati muito na frente ainda. 2025 é mais um ano Ducati, muito provavelmente, a não ser que a coisa mude muito. E a briga pela segunda força entre Yamaha e Honda, a KTM respirando por aparelhos, e a Aprilia, que tinha grandes planos, muito desapontadora, e isso está levando a controvérsias dentro da própria equipe. Só para fechar sobre Honda, o Zarco agora vai bater na garagem da Honda, e vai bater, quero uma moto fábrica, ele é o principal nome da Honda. Marini foi muito mal, Mir foi prejudicado, mas também está muito mal, e saiu uma notícia hoje de que a Costa poderia ir para a Honda junto com o Toprak Razgatlioglu, ou seja, não sei até que ponto essa notícia é verdadeira ou pode ser, mas eles não estão satisfeitos de tomar couro direto da equipe satélite, e pode haver uma debandada geral, mantendo só o Alex Espargaró para 2026. O piloto de teste é importante, como a gente bem tem visto na MotoGP nos últimos anos. Agora, falando de Aprilia, a notícia aí do dia é que o Jorge Martin quer sair antecipadamente da Aprilia e acionar uma cláusula contratual que permita de performance, não é? Aquela questão clássica aí de contratos de competidores, seja de Fórmula 1, enfim, MotoGP, categorias de esporte a motor, você tem ali uma cláusula de desempenho. Aí a Aprilia está avaliando também, de acordo com a apuração do Motorsport.com Global, né, como se resguardar nesse sentido, que querendo ou não, o cara não está correndo, né, mas
o caldo tá entornando ali entre Martin e Aprilia, Felipe. É o que você falou, ele não tá correndo, embora, imagino eu, se ele queira exercer alguma cláusula da equipe, é a cláusula geral da Sim. equipe em relação às outras montadoras, no campeonato ali de construtores e tal. Cara, é uma história que é até difícil opinar, é uma história que não existiu. A história Martin Aprilia ela é não dá pra falar inexistente. Se você Existiu falar pro mal. E não porque se você pro- falar pro Martin assim, essa história não existiu, caramba, meu amigo, vem quebrar 6 e 8 costelas. Meu amigo, desistiu e dói. Mas assim, o que eu quero dizer é como casamento, como performance, a gente não sabe o que estaria acontecendo. Ele é um piloto inegavelmente assombroso no sentido de velocidade. O que seria o impacto dele numa moto e Aprilia? Não sabemos. A Aprilia não sabe e o Martin não sabe. Então assim, mas ao mesmo tempo, a gente vê um campeonato que tem a Yamaha pulando à frente como reação, mas ainda muito Ducati. E tá ficando. O que eu acho que tá acontecendo não sei se o Fausto vai concordar. A gente sabe que em breve a gente vai ter mudança de regulamento, tem bastante coisa para mudar. Mas o território Ducati segue poderoso e tá mais democrático. Embora o Mark Marques voe, ele com moto velho ano passado arrebentou e ele é o cara. Só que esse ano tá todo mundo molhando o bico, né? Tá todo mundo andando bem. Assim, que eu quero dizer assim, a gente já viu o Mark andando muito bem. Todo mundo não, assim, o Peco não está andando bem, mas enfim. Mas assim, Alex Antônio. Alex Marques está andando bem, Gian Antônio tá abaixo. Mas o Franco Morbidelli começou muito bem, os últimos 2 fins de semana não foram bons, embora eu acho que o da França conte pouco para todo mundo. Assim. Mas Nem alto pro e bem, nem final. pro mal. Exato. Eu acho que o Martinho olha e fala assim, quer saber? Aqui já eu prefiro... Vou me aplicar no mercado. Porque vamos combinar. Quando surge esse rumor, o telefone das pessoas começam a tocar. E aí você vê quem tá ligando. Eu acho que tem muita coisa que pode ligar para ele falar, quer saber, cara, aqui dá mais caldo para mim. Mas me parece também um movimento mais estratégico barra político do que definitivo, entendeu? É isso, o cara joga um banzai no mercado, meu. Hoje em dia, Balão de ensaio. ele na casa dele pode acreditar até, eu duvido, tá, o que eu vou falar, mas que a vaga do Banhaia tá ameaçada. Já que o Banhaia não tá dando, deixa eu falar que tô no mercado. Mas assim, tem muita moto Ducati andando bem, com pilotos não necessariamente bons, e é o Martin. Então, mas não sei, do que vai andar, eu fiquei muito surpreso. Quando eu bati o olho e vi, ainda pelo fato dele não estar andando, eu fiquei surpreso. Porque se ele estivesse andando mal, não me surpreenderia. Pô, o cara já tá de saco cheio, mas não tá andando, né? Então, enfim, não sei, Fausto, como é que você vê tudo isso? Pois é, Felipe, a notícia surpreendeu a todos na segunda-feira. Nessa segunda-feira, parabéns ao Germán Garcia Casanova, que foi quem deu a primeira nota, né? A primeira notícia. Ele é colega de vocês da motorsport.com. E pô, a notícia é inesperada, mas assim, eu queria muito ver esse contrato. Eu já fui advogado, né? Já fui, não sou mais, graças a Deus. Eterno chato. Eu ia ganhar mais, provavelmente. Porém, era muito chato. E eu queria ver, queria ver todos, mas especialmente esse. Porque eu achei que o Martin, confirmada essa notícia e a credibilidade da Motorsport é incontestável, está sendo velhaco, matreiro, tá? Porque, assim, a gente tem que lembrar que ele assinou com a Aprilia no mesmo dia que o Marcos foi confirmado na Ducati. No mesmo dia. Ou seja, ele ficou possesso, como é do jeito dele, foi lá e pum, assinou o contrato com a Aprilia. E esse contrato, a cláusula, que eu não sei, mas gostaria de saber, de ler, diz que se até o Grande Prêmio da França, sexta etapa do Mundial, ele não for candidato ao título, ele pode romper. Porque ele pode romper o contrato para 2026, porque ele não tem as armas para competir. Só que, ou ele não correu. Como é que você vai fazer essa avaliação se ele não correu? Aí, o que ele quer? Alternativamente, né? No artigo do Germán fala isso. Ele quer prorrogar essa cláusula de desempenho que o coloca como candidato ou não. Se for não, ele sai até o Grande Prêmio de Misano, de San Marino, que é em setembro. Aí a Aprilia tá falando o quê? Segundo o mesmo artigo. Não, bicho, peraí. A cláusula vale até o Grande Prêmio da França e a gente não vai prorrogá-la, e você não tem esse argumento de que não é candidato ao título, porque não é uma falha atribuível à Aprilia. A falha foi, isso está nas entrelinhas, né? A falha foi sua de cair de novo, tudo mais. Então, eu acho que esse assunto, se prosperar,
vai aos tribunais. E aí, eu acho que vai aos tribunais, porque quem que tá de olho no Jorge Martin? A Honda tá de olho no Jorge Martin, né. Então, acho que ele não tem espaço na Ducati, a Ducati jamais colocará 2 pilotos espanhóis, ela vai sempre colocar um italiano e um espanhol, acho que jamais colocará. O Alex Marques aí teria mais chance, porém, acho que também não tem chance, porque a Ducati não colocará 2 pilotos espanhóis numa empresa, numa fábrica italiana. Então acho que, ele tá olhando, ou já deve ter sido sondado, e ele esteve no autódromo, esteve incógnito no autódromo, para enfiar a faca no pescoço da Aprilia. Foi isso que ele foi fazer lá. Então, acho que vai acabar nos tribunais. Os advogados vão ganhar uma fortuna e nós, jornalistas que ganhamos poucos, vamos reportar o que está acontecendo. Eu queria ver o Fausto Macieira num tribunal, malandro. Objection, Your Honor. Sabe assim? Rap. Imagina, o brap ia ser... O que foi, Fausto? Objeção. Eu não era ruim de advogado, não. Eu fui chefe da divisão jurídica de uma seguradora, que, porra, eu era seguradora. Segurado entrava. Porra, assim, eu defendia as causas mais doidas, né? Mas eu não gostava, né? Agora eu gosto. Ser feliz é um ponto importante na vida, meu amigo. Pesados. Mas Honda aí, imagino que também tenha cifras vultuosas envolvidas, né? Porque é isso. Que a Ducati jamais terá. O Quartararo ganha o dobro do Mark Marques. A Honda tem. E qual vai ser o parâmetro do Mark Marques? Do Zarco, não, mas do Jorge Martin na Honda. O Quartararo na Yamaha. O Quartararo. É isso, sem dúvida. Não, e a questão é, o Alex Barros, sempre quando vem aqui, sinaliza a força das japonesas. Sim, a força das japonesas como tradição. A reverência e o respeito ao que a Ducati fez e faz nos últimos anos, especialmente com o domínio incrível que tem. Mas como assim? O poderio, a capacidade de Honda e Yamaha em comparação ao resto, né? Na hora que quiser. Na hora, cadê o cheque? Nós precisamos resolver isso aí, vamos resolver isso aqui agora. É assim. Então, se a Honda fala assim, não, pra gente dar o pulo, tem que trazer um casca, e o casca que tá aí, entre aspas, mais disponível é o Martin, eles não vão medir esforços. E aí o Martin vai ser feliz. Agora, uma coisa que chama atenção, Fausto, rapidamente, é quantos pilotos são aí ventilados na Honda, né? A gente fala do Sancho ganhando força, o Acosta, o Toprak, agora o próprio Martin, Fausto. Pois é, e assim, a própria Honda quis levar o da linha, quis levar, não levou por orgulho, ele foi mais do dobro a oferta, e não conseguiu levar pelo orgulho italiano. Aí que eu te falo, não vai ter 2 espanhóis na equipe Ducati, enquanto o Danilo e o Tardossi estiverem lá, não vai ter. Mas então eles levaram quem? O Albesiano, então eles desfalcaram a Aprilia. Então ainda tem essa circunstância que pode ser um argumento lá nas petições que vão ser trocadas, que, porra, a Aprilia tá esvaziada. Saiu o Alex Espargaró e saiu o Albesiano. Então, quem é o piloto de teste? O piloto que chega em último, chegou circunstancialmente nos top 10, mas chega em último. Então, eles não têm a estrutura que tinham no ano passado. Inclusive, a estrutura que tinham quando o Martin foi convencido a assinar a contragosto. Você lembra da foto do Martin assinando o contrato? Pô. Então, acho que vai ser muito rolo essa situação, e a Honda vai para cima, como deve ter feito uma oferta para o Albesiano, não igual a do da linha, mas bem mais alta do que ele recebia na Aprilia. Quando é que o Espargaró, eles não queriam que continuasse? Claro que queriam, mas a Honda foi lá e falou, quanto é que você ganha? Ganho X. Ou te dou 3X. Pô, acabou. É isso que talvez eles façam a partir do momento. Eu acho que eles não vão brigar enquanto a situação estiver sob júdice. Mas a partir do momento que surgir um acordo, uma definição, eles vão entrar ripando para levar o Jorge Martin no ano que vem. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Até o GP da Grã-Bretanha em Silverstone, bastante coisa deve rolar. Dia 25 de maio, a corrida principal lá na Inglaterra. Agora, a gente falou de brasileiro, Alex Barros aqui mencionado por Felipe Mota. Temos que falar dos brasileiros no fim de semana do Mundial de Moto Velocidade lá em Le Mans. Então roda a vinheta que a gente vai falar de Moto 2, Moto 3 e também Moto E, que estreou neste fim de semana na temporada 2025. Manda bala! Começamos com o Moto 2, mais uma vitória de Manu Gonçalves, ele que fez a pole também, mas a gente destaca sempre Diogo Moreira. Fausto, você que esteve nas transmissões como sempre, o que o brasileiro aprontou por lá?
Andou muito mais uma vez o Diogo, perdeu força no final, que também tem acontecido com frequência, mas andou muito. Fez uma largada estupenda, ele largou em segundo, meteu por dentro na chicane, pum, o Gonzalez nem viu onde passou, né? E aí ele liderou algumas voltas, né? Foi demais. Eu, queria que fosse corrida de bicicleta, né, Felipe, que só tem a volta para bicicross, mas, porra, assim, né? Não era, né? A corrida era longa e o Moreira foi ficando, né? O Gonzalez passou, o Baltus passou, tava andando muito, o Baltus está perto da vitória, o Baltus, né? Mas o Gonzalez está imbatível, né? Volta mais rápida do vitórias. Baltus, inclusive. Bizarro, Baltus anda e eu simpatizo demais com o Baltus pela homenagem ao Berechine, o nome dele, pela Bélgica não ter muita força assim na velocidade como tem no motocross, então simpatizo bastante com o Baltus, que quase venceu. O Gonzalez falou que foi a corrida mais difícil das que ele venceu, que ele ficou controlando, que ele escutava o Baltus na orelha dele, e depois só no finalzinho que ele conseguiu abrir. Aí o Pega ficou pelo pódio, né? O pódio que a gente teve no ano passado, e estamos lutando para ele por esse ano, e o Canê veio, voltou, papapá, dividiu, passou na chicane, aí o Diogo Moreira deu um drible nele na chicane, né? Aí quase caiu, né? Foi muito bom o Pega, mas no final o Canê fez prevalecer a sua experiência, o Diogo ficou a 3 décimos do pódio, mas foi uma corrida muito boa, o Diogo precisa administrar melhor os pneus, estava todo mundo de extra macio, os pneus perderam desempenho, né? Começaram muito bem, e o Diogo foi perdendo desempenho junto com o desgaste de pneus, não tem nenhuma declaração dele falando isso, mas parece que foi o que aconteceu. Parabéns ao Manuel Gonzalez, que está em grande fase, né? E vamos ver o que vai acontecer na próxima, parabéns ao Baltus, e o Canê precisa fazer mais do que está fazendo, se sonha em ser campeão do mundo em 2025. E para o Diogo Moreira, mais um alento do que pode vir por aí. P4, 2 P4 seguidos para o Diogo Moreira, né? Ele termina aí atrás do Canê, que fecha o pódio, à frente do Jake Dixon, passando aqui a situação de campeonato. É o quinto, né? Então, interessante a gente ver a pontuação, 111 para o Manu Gonçalves, Arão Canê 95 em segundo lugar, o Dixon 77 pontos terceiro, Baltus quarto com 73 tentos, Diogo Moreira, como o senhor bem disse, quinto colocado, 50 pontos e num viés de alta, eu diria, né? Ele tem aí o quarto lugar dele na temporada, com o resultado deste fim de semana, e na etapa anterior à Espanha, no Catar, ele foi quinto, né? As etapas da Argentina e de Áustria que acabaram difíceis ali pra ele. Exatamente, ele começa bem, ele é quarto na primeira também. Isso. Ele é quarto, aí ele tem essas duas provas mais difíceis. Abandona e 21º em Argentina e Estados Unidos, respectivamente. E aí ele despenca, aí na classificação, aí ele é quinto, quarto, né? E assim, sempre com o roteiro. É engraçado, o roteiro do Diogo nas corridas está muito parecido. Assim, ele anda no top 3 e as duas últimas ele chegou a liderar. As primeiras voltas dele são interessantíssimas. A largada dele na anterior é sensacional. Essa primeira volta que diz o Fausto é incrível. Então é um cara que está chamando a atenção pela valentia, pela força, pelo arrojo, mas tem essa característica de uma segunda metade de um pouco de regressão na pontuação, ainda de ritmo, e aí fica a discussão, a questão de administração de pneus, na disputa anterior com o Senna Ágios, né, que ele teve na anterior, é porque não dá para ficar chamando de Senna. Senna Ágios. Senna Ágios é legal a homenagem, mas só Senna não dá. A gente falava de uma pequena percepção de que o equipamento do Senna Ágios estava um pouquinho melhor, como estrutura mesmo da equipe, o Fausto batia nessa tecla, inclusive na transmissão da ESPN e Disney+, mas fica essa sensação positiva, altamente positiva, mas de roteiros semelhantes. Eu me lembro que ele estava em nono antes dessa corrida, e era assim, os 4 primeiros na frente, e do quinto para baixo a diferença era 2 mais, 2 menos, 2 mais, 2... Era a margem de erro do Datafolha, do quinto para baixo. E aí ele é quarto, e pula para quinto, no geral, né? Mas dá para ver, ele tá a 23 pontos do quarto. Então, para ela chegar, ele vai ter que remar um pouquinho. Mas, cara, se toda corrida ele ficar andando... Eu não vou nem falar de beliscar o pódio, mas se toda corrida ele for top 5, top 4, Moto 2 é uma trocação incrível. Esses 4 que estão na frente podem tranquilamente, em situação normal, terminar no oitavo. Sim. Terminar em nono. Total. Sim, o cara ser quarto, é difícil pra caramba. É óbvio que é bom ele. Você pode até ganhar. Precisa disso. Mas as últimas 2 corridas eu vejo como um saldo bem positivo. Fausto, tirando as duas ali de Argentina e Estados Unidos, o Diogo tá numa temporada muito consistente.
se firmando, ele se desvencilhou da turma, que o Ágio estava na frente dele com o mesmo número de pontos pelos pódios, né? O Ágio tem 2 pódios. E o Onju estava na pontuação que ele. Então ele se desvencilhou desses dois, se isolou na 4ª colocação, né? Se isolou na 5ª colocação. Ele era 8º, ganhou 3 posições, porque está, como o Felipe disse, todo mundo muito justo ali. E vamos ver o que ele vai aprontar na Inglaterra. Levo muita fé no Diogo. A gente ainda não tem essa percepção. O Miller está rifado, né? O Miller está rifado na Pramac, tá? Então, o Oliveira está rifado. A Pramac pode abrir 2 vagas para 2026. A gente não tem essa percepção ainda do Diogo lá, porém, o Diogo está se firmando como um dos grandes nomes da Moto2, que é a classe mais difícil do Mundial. Classe mais difícil é a Moto2, você não tem uma vantagem comparativa só no chassi, apenas, não é pouco, mas o motor é sorteado, então o planejamento, a estrutura da equipe conta bastante. Se o Diogo eventualmente não subir, vai negociar um contrato melhor na mesma ou em outra equipe na Moto2. Vou fazer um paralelo com Fórmula 1 que o Felipe vai entender para analisar a situação do Diogo. Se a gente se lembra ali por maio, junho do ano passado, o Gabriel Bortoleto não parecia alguém que estaria no grid da Fórmula 1 no ano seguinte. Tudo bem, ele acabou campeão, mas é importante lembrar que ele é confirmado como piloto da Sauber antes mesmo de ser campeão. O Diogo, guardadas as proporções, está fazendo mais ou menos o mesmo caminho, e claro, com o vínculo com a Yamaha, a gente fica muito de olho na Pramac. Sem dúvida, eu acho que a única diferença pro Bortoleto era o fato dele, por mais que tivesse um campeonato ruim, ele sempre tinha os brilharecos de protagonismo antes de uso brilhante. Antes de embalar, né? Mas de pro top 3 ali, ou em quali, ou de brigar por corrida. Isso a gente viu o Diogo andar em começo de corridas, mas não de resultado, consolidar o resultado. Mas para mim, depois das 2 zeradas que ele teve Argentina e Austin, ele precisava voltar a andar bem. Foi o que ele E aí eu acho que depois de 3 respostas muito boas, isso também gera nele a possibilidade de tentar mais, ir além. E me parece que ele tá ali gente, é o que falou o Fausto, ele tá no meio do bolo do monte de cara bom, gente. Ele é um monte de cara bom. Ele tá disputando com todos esses caras, são bons demais. E a gente tem ali uma configuração, todo mundo querendo um lugar ao sol na MotoGP, todo mundo tentando o máximo. Então, repito, é uma categoria que em condições. Se não me engano, foi o Dixon, dá uma olhada, que na última foi o P8, P9, tá à frente dele. Então, assim, numa corrida normal, ele foi P8. Então, não é que ele está em quinto, atrás de 4 que estão trancando o top 4 toda a corrida. Não é assim. Dixon nono, né? Entendeu? E foi numa corrida normal. Ele andou e foi nono. Então, é isso. E é até bom a gente querer mais, mas também controlar a ansiedade caso seja o Diogo na próxima ser P8. Porque pode ser P8. E P8 é um resultado honesto. Que assim, ele precisa andar melhor porque ele tá mirando o topo. Se a gente excluísse o topo e pensar só na Moto2, como vida definitiva para ele, é onde ele tá aí também. Fausto, vamos falar também de Moto3. A gente tem aí a escadinha completa neste fim de semana. Chegaremos na Moto E com o Eric Granado, né? Um fim de semana difícil para o piloto do Brasil, mas na Moto3 a gente teve o Rueda brilhando uma vez mais, José Antônio Rueda vencendo a corrida lá em Le Mans. A pole foi do Máximo Quiles, mas a situação de campeonato está basicamente o seguinte: Rueda liderando com 116 pontos, Ángel Piqueiras 87 em segundo, Joel Kelso em terceiro no campeonato, 77 pontos, ele que aliás foi segundo colocado na corrida, o pódio completado pelo Davi Munhoz. Fausto. Pois é, a Moto3 é aquela categoria onde de 26, só 3 venceram até hoje na carreira, né? O Rueda, o Ángel Piqueiras e o Foggia, né? Que é o mais experiente da classe, não está correspondendo e foi rebaixado da Moto2. Você vê como é que as coisas são. E ele foi vice-campeão na Moto3 antes de subir para a Moto2. Então, você vê que também é briga de faca, mas essa corrida teve uma característica também, Dani Munhoz, né? Davi Munhoz. O Dani Munhoz andou lá atrás, parente, não é parente. Mas o Davi Munhoz é muito doido, né? Sempre foi, e continua sendo. Então, o Davi Munhoz, ele é irregular, o Rueda é muito regular,
né? E o Rueda foi esperto, foi sagaz na corrida de ontem, onde o Piqueiras foi pro chão. Pô, Piqueiras, maior contratação da Moto3, 200 mil euros para tirar o Piqueiras da Honda para levar para MSI e KTM, por onde andou o Diogo Moreira, da equipe mais cheia de recursos na Moto3 e na Moto2, essa equipe onde o Diogo andou. E, pô, o Rueda, depois que viu o Piqueiras cair, tomou uma atitude meio Mark Marques, não foi esperar. E lá na frente, o Kelso querendo ser o quarto vencedor dessa categoria, que tem 26 fixos, né? E o Kelso liderou a corrida toda, andando muito bem, tá andando muito bem, é terceiro no campeonato. Se tivesse vencido, poderia encostar no Rueda, que estava na última volta em terceiro. Kelso liderando, Davi Moraes querendo passar, e o Rueda ali, ó. Tô vendo de camarote se pega. E aí chegou na penúltima curva, nas duas direitas, o Davi Moraes veio, pum, sem tomada, meteu a moto por dentro, bateu no Kelso, os dois foram para fora da pista, e o Rueda meteu a roda e foi embora. E venceu de graça, e caiu no colo dele o resultado, né? E aí a direção de prova, que agora tem tomado decisões mais rápidas, o que é parabenizável, né? Fez o Munhoz ceder uma posição para o Kelso. Isso, igualmente, deixou o Kelso chateado, porque ele queria vencer, né? Nunca venceu, ia vencer. O próprio Davi Moraes nunca venceu, também queria vencer, queria até demais, né? E aconteceu essa situação, que foi uma medida diferente da situação com o Aldegger e o Quartararo, né? No sábado, né? Que na corrida sprint o Aldegger deu para passar e passou e não foi punido. Porém, o Munhoz foi, e é tão espanhol quanto o Aldegger, né? E só porque é outra categoria, são 2 pesos, 2 medidas meio estranhas. E só para fechar, o Rueda deu uma entrevista muito zombeteira, né, cara? No parque fechado. Assim, eu tava ali, aí os caras, pô, ele só não falou isso, mas ele deixou fazer um sorriso assim, pô, e os caras deram mó mole ali na penúltima curva, e ele ganhou de graça, e tá em grande fase, vai ser difícil conter essa arrancada do Rueda rumo ao título mundial na classe menor. Agora, vamos falar de Moto E, a estreia do campeonato elétrico, não foi das melhores para o Brasil. Terrível. Exatamente. O Eric Granata fez uma classificação boa, né? Mas acabou tendo um acidente logo de cara no início do campeonato, vai ter que passar por cirurgia. Foi atingido pela moto do Rafael Fusco. Olha, o Granado zicado, hein, Felipe? Não, eu até me permita dividir as coisas. Eu acho que não há nem discussão esportiva. Assim, é uma coisa. O acidente dele é uma coisa tão grave, tão perigoso, que eu nem vou entrar. Assim, eu posso entrar na sucessão de azares que ele teve para não se impor na Moto E como poderia ter se imposto. Mas, gente, eu me lembro, acho que foi, não me lembro se foi na última etapa ou na penúltima, que a gente discutiu na Moto 2, teve o acidente do Olgado, teve do Alonso, que a gente falou, cara, que bom que não aconteceu nada, porque a moto tracionando ali. O acidente do Eric, assim, o desdobramento podia ser muito mais infeliz. Para quem não viu, e precisa ter algum estômago, mas felizmente ele tá bem. Ele cai, levanta. Quando levanta, estando de costas, vem uma moto deslizando de outro piloto que passa e pega a perna dele. E aí ele dá um backflip, ele dá um mortal para trás e cai chapado no chão. Vamos lá. Ele quebrou a tíbia, né? Acho que hoje em dia se chama de... não, é o perônio que mudou de nome. Tíbia. Perônio que virou fíbula. Cara, esse é um saldo positivo. Tem todo o respeito. Proporções, né? O Eric, ele podia, no contato como foi, na pirueta para trás, ter caído de cabeça. Ele cai chapadinho. Ficou bonito até. Assim, se fosse um filme, uma Missão Impossível, é um dublê fazendo. E se ele tivesse no chão e não tivesse levantado... o estrago seria... Cara, seria uma coisa terrível. Então, sempre que há um acidente, que a dinâmica do acidente me permite imaginar algo muito pior, eu levanto a mão e falo, graças a Deus. Podia ser muito pior. A gente tem que ter a dimensão do perigo que é essa. Exato. E isso vale para as nossas vidas. Quando a gente passa um perrengue, perdi meu filho no shopping. Achei que bom. Cara, podia ser muito pior. Sim. Então, por exemplo, eu mandei uma mensagem para ele, ele descreveu que estava com muita... Vou até ler aqui. Ele descreveu que estava com muita dor, ele não podia, em função do acidente, voltar de avião, ele não podia entrar no avião, então ele estava voltando de carro, então imagina ele com as pernas esticadas, dor pra cacete. Cara, graças a Deus, hein, Fausto? Porque esse é um acidente, vocês estavam na transmissão,
Eu sei, a gente já passou por isso com corrida de carro também. Quando você está numa transição e algo acontece ruim, você leva um tempo até para, caramba, pra assimilar ali. Fala, caramba, foi uma dureza esse acidente, hein, Fausto? Foi horroroso, o acidente foi horroroso. Você falou do backflip involuntário do Eric, né? Só para falar, tem que falar do backflip do Rueda, né? Que foi um backflip, porra, foi visionário, que ele fez a manobra, ele aprendeu a fazer essa manobra em homenagem ao Zarco e fez a manobra na vitória. E o Zarco foi lá e fez outro backflip, porra, na vitória. Então, foi uma previsão do Rueda. O backflip, o acidente do Eric me lembrou o quase acidente com o Alexandre Barros em Monza em 2006, quando ele ganhou a primeira corrida, que a moto saiu da chicane em cima dele, mas ele estava de frente. Então ele viu a moto vindo, e pô, Alexandre, experiente, pulou por cima da moto. Ele pulou, a moto passou ali, pum, plantou ali. E o Eric estava de costas. E concordo com você, se ele estivesse no chão, ainda mais uma moto como a moto era, a gente teve um acidente na corrida, no qualificatório, o que veio, pô, a ambulância foi lá e cobriu a moto, parecia muito ruim a sensação, né? Veio um rabecão para tirar a moto, os caras ficaram lá, olha. Então, essa moto é super pesada, o peso caiu de 225 para 212,5, mas ainda assim é muito mais pesada do que uma moto GP que pesa 157. Muito. Então, se ele estivesse no chão, ia ser horroroso. Falei com o Eric ontem também, o Felipe, e ele me contou a situação dele ter ido de carro. São mais de 1.000 quilômetros de Le Mans a Barcelona. Depois, 1.000 quilômetros, quebrada. Tá bom, no asfalto lá não é igual o nosso, né? Não é igual o nosso. Mas ainda assim, é muito desconfortável, é muito dolorido. E o Eric tinha consulta hoje, né? O tempo que a gente ficou de falar, até fui dar uma olhada ali se tinha alguma novidade. A gente tem um fuso de 5 horas mais. A próxima etapa é um GP da Holanda, que tem bastante tempo até lá. Vamos ver como é que o Eric vai se recuperar, fazer essa cirurgia que está programada para amanhã. E tivemos na corrida 2 um acidente do Gutierrez, que venceu a corrida 1 e tomou um chão ali na primeira chicane e foi atropelado também. E felizmente o Gutierrez teve uma pequena fratura no pelvis, mas está bem e está também em recuperação para a próxima etapa. E com isso, o Mattia Casadei venceu a corrida 2, lidera o campeonato. O Kevin Zanoni, que não venceu nenhuma, mas estava por perto, consistência, né, que a gente sempre fala, está em segundo no campeonato. E esperamos que o nosso representante na classe elétrica volte em breve. Agora, com a vitória do Casadei, ele igualou o número de vitórias do Eric Granado, 11 para cada um. O Casadei é companheiro do Granado na Tec 3, e foi um bom resultado, a Tec 3 é francesa, né? Então a gente fica na torcida que seja uma recuperação breve e completa do nosso representante. Só passando a data do GP da Holanda, que é a próxima etapa da Motoeira, o Fausto me traz um gap considerável no calendário, dia 28 de junho. Mas o principal para o Eric se recuperar bem, né? Não apressar nada, e a gente fica na torcida pelo nosso representante do Brasil. Agora, vamos para a fechada aqui, que tem destaque de título na sequência. Roda a vinheta off-road, porque o papo promete. É isso aí, galera. Vamos falar agora de EMA Supercross. Temos aqui Fausto Macieira, autoridade máxima no assunto, para falar de título. Cooper Webb, como era de se esperar, fazendo uma grande temporada, conseguiu aí o título na 450 SX e olha, tem que celebrar com toda a pompa, porque mais uma vez a gente teve um campeonato daqueles, culminando agora na glória do Cooper, né, Fausto? Pois uma Supercross é inacreditável. Afinal, foi em Salt Lake City, no Utah, e pô, começou. Acabou meia-noite, eu tinha que acordar 4 horas da manhã no dia seguinte. Foi um fim de semana de muito trabalho, mas de muita diversão, porque né, não dava para perder. Afinal, o Cooper Webb tinha uma vantagem, chegou lá com uma vantagem boa, né, com 9 pontos de frente sobre o Chase Sexton, que foi o campeão de 2023. Tivemos desfalques ao longo da temporada, inclusive na Yamaha, o Eli Tomac se machucou, os irmãos Lawrence e os australianos também se machucaram. Com isso, o campeonato afunilou entre o Sexton e o Webb, mas o Webb é cabeça, né? O Sexton não tem cabeça. O Sexton é o Munhoz e o Webb é o Rueda, né? Então, assim, ele controlou a situação. Ele chegou na etapa passada com 12 pontos de frente, já controlou a situação na etapa passada e nessa ratificou. Correu para chegar em segundo. O Sexton, quando passou, ainda na corrida passada, o Sexton deu na perna dele. Não caiu porque não era hora. Nessa
nessa final, o Sexton deu de novo, né? Não chegou, deu uma fechada, né? Que no Supercross, pô, fechada, tá nem aí. E o Webb aí segurou, chegou na segunda colocação, vitória do piloto da KTM, o Sexton, com o Webb em segundo e o Justin Cooper em terceiro, 2 Yamahas no pódio. Título para o Webb, terceiro título do Webb, que se junta a lendas como Bob Hanna da Yamaha e do Jeff Stanton da Honda, que chegaram a 3 títulos. Parabéns para ele, mas ninguém vai chegar na sequência de títulos do Jeremy McGrath, ninguém vai chegar. 7 títulos no AMA Supercross. E na SX 250, a SX 250 foi uma doideira completa e absoluta, tipo, e deu francês na cabeça, que foi o campeão do ano passado, o Tom Vialle, que foi campeão já na MX2 e está nos Estados Unidos competindo, foi o campeão do ano passado na Costa Leste, e essa, cara, foi demais, porque estavam 3 pilotos separados por 3 pontos, né, o Tom Vialle liderando, o Seth Hammaker a 1 ponto e o RJ Hampshire a 3 pontos. Então, 3 pontos separando 3 pilotos. Quem ganhasse levava o título, seria campeão. Só que o Hampshire é Munhoz. Tomou capote, né? Foi para a repescagem, ganhou a repescagem e largou mal na final, porque você vai para a repescagem, se você classifica com a 19ª escolha do Gates. Pô, o cara que fez os melhores tempos entre os vencedores das 2 baterias, das 2 corridas classificatórias, das hits, são os, com o tempo, em função do tempo, quem escolhe primeiro, quem escolhe segundo. Ele foi o 19º na escolha. Então, escolheu lá do Raikkonen Parta, na linha de dentro. Eu teria escolhido logo na linha de fora. Ele largou mal, né? E veio buscando. Ele anda muito, piloto do Husqvarna. Veio buscando. E aí, o Hammaker da Kawasaki estava liderando, ia ganhar o campeonato. O que aconteceu? O Tom Vialle estava em terceiro, e os dois, ele passou pelo Vialle, ele chegou, pô, assim, acho que penúltima volta. Chegou no Hammaker, meteu por dentro, bateu, caíram os dois, aí o Vialle passou. Passou e foi bicampeão. Porque não venceu. A vitória foi do Hayden Digan da Yamaha. A Yamaha ganhou 2 das 3 classes do AMA Supercross, o que não é pouca coisa. Mas assim, o Hammaker, coitado. Coitado. E a Pro Circuit Kawasaki, pô, é do Mitch Payton, que é paralisado há muitos anos. Pô, ele foi piloto e tem essa empresa de a Pro Circuit, que é espetacular. Já visitei a fábrica. O Payton é um cara muito bacana, mas não deu sorte mais uma vez e perdeu, assim, de lavada. KTM campeã com o Tom Vialle. Parabéns pro Vialle. O Vialle deve subir para 450. A gente vai agora, tem um fim de semana de folga e começa o AMA Motocross, 12 etapas lá, começando na Califórnia no dia... Próximo fim de semana, não é no próximo fim de semana, eles vão ter um fim de semana de folga para respirar um pouco e já entram nas 12 etapas do AMA Supercross e depois dos playoffs, que são em setembro, que vai juntar a classificação do Motocross e do Supercross, pagando $1 milhão $1 milhão, não, é dos Estados Unidos, $1 milhão para quem vencer na 450, $500 mil para quem vencer na 250. E só para fechar, o nosso representante, o Enzo Lopes, foi muito bem na classificatória dele, na corrida, na HIT. Ele largou em terceiro, o couro comendo, e chegou, estava em sexto na final, quando teve um problema mecânico na última volta. Ainda assim, não completou a corrida, mas terminou na 12ª colocação na 250 Oeste, que é a costa mais forte, onde o Digan foi campeão. Então, parabéns aí também ao nosso gaúcho Enzo Lopes, piloto. Isso aí, Enzo Lopes nos representando bem. AMA Supercross devidamente resumida aqui, grande título do Cooper Webb, mas vamos falar também de MXGP, Fausto. Tivemos etapa em Lugo, na Espanha, Romain Febre vencendo na MXGP e na MX2, Kay DeWolf, o vitorioso da etapa. Fausto? Pois é, o Mundial de Motocross tem um desfalque sério, né? Do Tim Geiser, que estava liderando o campeonato, se machucou na Suíça e vai ter que operar o ombro, porra, tá fora do campeonato. E com isso, o Romain Febre, veterano, esperto, né? Tá aproveitando o Herlings, que é maluco, anda muito, mas é doidão, mas ainda assim é multicampeão mundial, para tomar conta do campeonato. O fim de semana foi chuvoso lá na Espanha, muitas quedas, muitos acidentes, e o Febre acabou com um resultado de 4-1, superando o Lucas Kennen, que subiu esse ano, tá andando muito bem, venceu a corrida 2, mas o Febre ganhou na geral e abriu na pontuação. Na 250, o Kay DeWolf conseguiu bater o Thibaut Benistan da Yamaha, largou na frente, pista muito ruim, muita gente caiu, e no final deu a lógica, e agora a gente tem o campeão do mundo defendendo o seu título, reinando e defendendo o seu título, abrindo na pontuação da 250, que já corre aonde? Acho que não lembro mais. Onde é que corre, o Carlos? 250, próxima etapa? Não, eu sei, lembrei. É na França. Lembra não? Peguei aqui no meu Computador de bota.
no meu computador. Papel e caneta nunca falha, né, Fausto? Não. Corre na França. Quer dizer, olha a França. Olha como é que é a vida, né? O Felipe, Carlos e a turma que tá nos assistindo. Só deu França esse fim de semana. Deu França na MotoGP, deu título para a França, bicampeonato no AMA Supercross 250, deu vitória de francês na Espanha, na terra deles, e a próxima corrida é em Ernée, na França. Então, a Lisanfan, vamos nessa, allez les bleus. É isso aí, Fausto. Concluindo com o charme francês de Fausto Macedo. Seguindo aqui nas competições off-road, a gente tem nessa semana, entre os dias 14 e 17, em Araxá, Minas Gerais, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Minas Brasil. Então a gente traz na semana que vem atualizações sobre isso também. Voltando para o mundo do asfalto, fim de semana que vem não tem MotoGP, mas tem Mundial de Superbike. A gente falou de Toprak Razgatlioglu e temos a etapa da República Tcheca no próximo fim de semana. Então atrações aí não faltam, além de nada mais, nada menos, Felipe Fausto, brasileiro de moto velocidade, etapa de Curvelo em Minas Gerais também. Então, a gente vai ter aí o estado mineiro repleto de atrações para todos os gostos, off-road e na pista, Fausto. Pois é, a pista de Curvelo, já tive a oportunidade de andar lá com o Alexandre Barros, é a pista mais técnica do campeonato. É uma pista muito difícil, são 20 curvas, acho que são 20 ou mais curvas, e é uma pista bem, bem difícil. Teremos 7 categorias lá, centenas de pilotos competindo nessa que é a segunda etapa do Campeonato Brasileiro Moto 1000 GP. E também teremos o Grande Prêmio da República Tcheca em Most, né, com participação o Bulega liderando na Superbike, temos o Stefano Manzi da Yamaha liderando na Super Sport e temos o Jeffrey Buis da Kawasaki, da Holanda, liderando na Super Sport 300 com o nosso Humberto Maier, o turquinho, na 6ª colocação, querendo chegar ainda mais à frente. Então, fim de semana de muita emoção também no asfalto e na terra, no Brasil e no mundo. É isso aí, segunda etapa da Moto 1000 GP 2025, a abertura do campeonato foi Cascavel, 6 de abril, agora Curvelo, na sequência a gente tem São Paulo, dia 8 de junho, e no Mundial de Superbike, como o Fausto bem trouxe, Humberto Maier, o Turquinho Júnior, nos representando, ele que já foi estrela aqui do podcast, entrevista exclusiva e especial com o piloto do Brasil. Felipe, o papo hoje rendeu e assim deve ser daqui para frente, porque o campeonato da MotoGP 2025 promete. O Zarco agora tem que celebrar, aproveitar que eu tenho corrida esse fim de semana. De agora em diante vai ser assim. Eu acho que assunto não vai faltar, mas como esse, eu não sei se vai dar pra ficar repetindo, né? Aconteceu de tudo, pro bem, pro mal. Eu brinquei de Mario Kart, eu tava vendo a corrida, pra mim parecia... Teve uma hora na transmissão do GP aí em Le Mans, que eu pensei primeiro no Mario Kart, depois eu lembrei da Olimpíadas do Faustão, sabe? Aquela coisa assim do tipo, sobe na moto, desce na moto, agora vai, agora cruza a ponte do rio que cai, sabe assim? Sim. Porque tava um negócio naturalmente, eu não gosto quando o esporte tem artificialismos que geram isso. Não, foi naturalmente assim, que maravilha. Repetir isso eu acho difícil, mas o programa vai ser sempre bacana, sempre com muitos destaques, porque os campeonatos estão agitados. Fausto, podcast hoje recheado e depois de um evento verdadeiramente histórico, né? Vocês bem destacaram na transmissão do GP da França. Primeiro francês a vencer o GP da França na classe principal desde 1954. Só isso. Fausto, valeu, um abraço. Pois é, assim, eu coloquei isso nas redes sociais, né? Não importa a sua nacionalidade ou a sua relação com o motociclismo. Não. Cenas como a gente viu ontem em Le Mans são para se guardar para o resto da vida, são para não esquecer jamais. E muito bom a gente conversar sobre isso, ter um espaço para o motociclismo esportivo aqui no podcast. Semana que vem tem muito mais. Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Allez les bleus, acelera Brasil. É isso aí, galera. Temos encontro marcado próxima segunda-feira. Você que está com a gente, já deixa a curtida, se inscreve se estiver aqui no YouTube, se estiver ouvindo nas plataformas de áudio também, faça aí a ativação das notificações e manda pra galera. Você que está nas redes sociais, no YouTube também, comenta o que você acha que vai ser o futuro de Jorge Martin. A gente quer saber a opinião de vocês, participem e temos um encontro marcado segunda-feira que vem. Valeu, Felipe, valeu, Fausto. Chuí na parte técnica, um abraço. Tchau, tchau.